Olá, vamos falar hoje de mais um princípio. Hoje nós vamos falar do princípio de autoridade, né? E para nós entendermos um pouco mais sobre o princípio de autoridade, nós temos que partir do princípio de que Deus tem o governo, o controle de todas as coisas. Ele é o criador e mantenedor desta terra, deste mundo, né? E, portanto, ele é soberano. De Gênesis a Apocalipse, a Bíblia nos fala sobre essa soberania, sobre essa autoridade de Deus, né? E se nós aceitamos isso, se nós entendermos isso como um princípio, como um absoluto na nossa vida, devemos viver reconhecendo a autoridade de Deus na minha vida. E é importante também, interessante a gente saber que somente alguém que é soberano e que tem autoridade, ele pode delegar funções e responsabilidades a outro. Portanto, somente quem tem autoridade pode delegar autoridade. Por exemplo, no nosso país presidencialista, né? Só o presidente tem autoridade para delegar autoridade aos seus ministros da saúde, da economia, da educação. É o presidente que delega essa autoridade para ele falar em nome do presidente, né? Um chefe de família, ele tem autoridade para delegar quem vai cuidar da sua família, porque ele é o chefe da família, ele tem autoridade sobre a família. Então, se nós partirmos desse princípio de que Deus é soberano, ele criou os céus e a terra, lá em Gênesis 1, 26, ele fala que ele nos deu essa autoridade, né? Então, ele quer dividir conosco, ele delegou ao homem autoridade sobre a terra, né? Autoridade sobre as coisas todas. Portanto, a chave desse princípio é nos movermos na direção de descobrir e alinhar os nossos planos aos planos perfeitos de Deus. E aí nós recebemos de Deus a autoridade para exercermos alguma atividade. E eu vou exercer essa atividade com autoridade. Eu, quando entro numa sala de aula, eu entro com autoridade, porque me foi delegado pela diretora da escola, me foi delegado por alguém superior a mim, a autoridade para ensinar naquele momento. Então, isso é importante quando nós vamos trabalhar com adolescentes, eles sentirem que nós entramos com autoridade, né? E eles sentirem essa autoridade delegada por Deus na minha vida. Não é autoritarismo, não é nesse sentido, mas eles sentirem que Deus governa a minha vida e que eu me submeto à autoridade de Deus e que eu vou fazer aquilo que Deus me mandou fazer. Muitas vezes até indo na contramão de algumas coisas. Eu muitas vezes, como diretora de uma escola cristã, eu tenho que me posicionar para determinadas coisas que Deus falou comigo. E eu vou fazer porque Deus falou comigo. Um exemplo bem simples foi certa vez que nós fomos fazer uma festa, nós tínhamos marcado uma festa na escola, e Deus falou que era para fazer aquela festa na praça do lado da escola. E toda a meteorologia do mundo dizia que ia chover naquele dia. E as professoras, ninguém queria fazer a festa na praça porque iria chover. E eu tive que me posicionar e falar: não, nós vamos fazer a festa na praça porque Deus falou. Portanto, nós vamos crer que amanhã não vai chover, porque Deus é soberano. E assim aconteceu. Né? Não é fácil, às vezes, para quem está na linha de frente, ter que segurar aquilo que Deus falou para você fazer. Né? O que Deus te delegou essa autoridade para fazer. Né?
E interessante também que esse princípio ele é manifestado na distribuição do poder e autoridade de Deus através de nós, dos homens. Né? Ele divide conosco essa autoridade para governarmos a terra, né? Para governarmos os reinos. Ele dividiu conosco essa autoridade. Né? Então, nós somos os seus representantes nas diversas áreas e temos que agir dessa forma. Então, a autoridade, a soberania é Deus sendo soberano sobre aquilo que ele falou para eu fazer, né? A autoridade que ele me deu para eu exercer naquele determinado lugar, naquela determinada ocasião, né? E agir com essa autoridade. Mas tem um outro ponto muito interessante que o Rubem Cartacho trouxe certa vez numa palestra que eu assisti com ele, que ele falava sobre a violência. E eu sei que vocês que trabalham com meninos, né, em riscos, em situações diversas, muitas vezes eles são violentos, né? E a violência, ela parte de algo assim, da tentativa de exercer uma justiça própria, né? Aí eu parto para a violência. E por que eu quero exercer uma justiça própria? Porque eu desconsidero as prerrogativas, né, de autoridade. Então, uma desconsideração com a autoridade. Eu não acredito na autoridade, então eu vou fazer justiça pelas minhas próprias mãos. Mas quando essa criança, esse adolescente, ele acredita na autoridade, ele acredita que Deus é soberano, que Deus tem autoridade, ele vai se submeter à sua autoridade. Isso foi algo muito importante que eu aprendi, né, nessa palestra sobre essa questão da violência, né? Então, leve essa criança a acreditar na autoridade de Deus, na soberania de Deus sobre aquela situação e que Deus é um justo e verdadeiro em tudo que ele faz. Amém? E para nós pensarmos assim essa semana, eu vou deixar uma reflexão de novo lá, né, daquela apostila que eu estou falando para vocês, da Elvia Brito. E uma das coisas que ela sugere é a seguinte: ó, no seu dia a dia, você reconhece publicamente que Deus é soberano? Interessante, publicamente. As pessoas que convivem com você reconhecem que Deus governa a sua vida? É fácil notar o governo de Deus sobre a sua vida? E diante de situações inesperadas, difíceis, você age como se Deus tivesse controle de todas as situações? Você também vacila, né? Como você tem usado essa capacidade de domínio que Deus tem lhe dado? Vamos pensar sobre isso e vamos ver o quanto Deus é soberano na nossa vida, certo? E até uma próxima. Fiquem com Deus.